Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Mas nós estávamos conversando aqui no intervalo, sobre uma questão que preocupa um pouco a indústria brasileira. Porque grandes empresas brasileiras, já aconteceu com os Estados Unidos, né? Nós temos grandes marcas americanas, grandes marcas japonesas, grandes marcas alemãs que não fabricam mais ou não fabricam só no seu país de origem. Várias empresas americanas se transferiram 100% para a China, né? A manufatura está na China. É o caso da Disney, por exemplo. A Disney foi tudo que fabrica, aqueles produtos que você compra na Disney em todo o mundo, são feitos na China. HP, quem mais? A Levi's, para falar de roupas. Aqui do Brasil, várias fábricas de calçados abandonaram aqui o Brasil, ficaram com a marca e uma pequena operação aqui, estão fabricando tudo lá na China. Como é que tu vê isso aí como empresário? Acho que isso de fato é a realidade. Existe uma busca por se fazer de uma maneira mais eficiente, né, a manufatura de produtos. Então, se você tem um ambiente de negócio na qual o governo estimula com uma carga tributária menor e você, ao mesmo tempo, tem acesso a uma mão de obra que ela tem um custo menor, né, se torna basicamente simples a decisão de se optar por um país como China como um país de destino para toda a parte de manufatura dos seus produtos, né? A gente pega a Ásia como exemplo, mas a China como exemplo, mas na própria Ásia você teria Vietnã como um outro exemplo interessante, né? Singapura, a questão da Índia também. E eu acho que o que a gente, como pessoa de negócios, como empresário da região, tem que pensar bom, o que o nosso país pode fazer também para ser mais competitivo nesse cenário que se busca uma maior eficiência, né, do ponto de vista de produção, ter uma indústria robusta, né, principalmente agora, onde a gente está numa realidade onde a questão cambial também influencia demais, né? Então você tem dois países praticamente ditando uma guerra de moedas, né? Estados Unidos, por um lado, por ser a maior potência do ponto de vista econômico, China também por existir uma força muito grande do ponto de vista de exportações, ou seja, eles têm uma reserva muito grande financeira e, ao mesmo tempo, exportam, né, seus produtos para diversos países. Então, é uma economia robusta. Tem gente que já diz aí que já passou, inclusive, o Japão, como já é agora a segunda maior economia mundial. Então, acho que a lição que sobra para o empresário brasileiro bom, como é que eu posso, de repente, aproveitar esse ambiente e talvez enxergar oportunidades e da mesma maneira que os americanos fazem análises em relação a fazer uma manufatura de um produto em outro país, talvez o brasileiro possa fazer isso também, e é claro que já está sendo feito, como você deu alguns exemplos, né? Mas também eu acho que sobra a lição interna, que é o que a gente pode fazer para o ambiente interno do país ser um ambiente mais palatável para receber investimentos e ser mais competitivo a nível mundial. Acho que essa é a análise, né? Então a gente está falando, de repente, de rever uma questão da carga tributária, principalmente em relação à folha de pagamento, por exemplo. Eu represento uma empresa do setor de serviços. Então, tens uma ideia, não, Landino, como a folha de pagamento pesa para uma empresa do setor de serviços. Se a gente comparar os custos da folha de pagamentos dos encargos sobre a folha de pagamentos do Brasil com países como Argentina e até mesmo Índia, a gente está falando de diferenças como 40% a 70% de diferença. Então, como o Brasil vai se tornar um país competitivo no setor, por exemplo, de terceirização de serviços de tecnologia, uma vez que a gente está numa situação interna desfavorável, né? Acho que E o interessante, eu acho que tocasse nisso aí, muita gente começa a dizer, não, mas é que é trabalho escravo lá na China, ou lá na Ásia, os caras ganham muito pouco, ganham $100, $200. Eu digo, olha, a gente tem que fazer algumas comparações, tá? Mas estas não valem.
essas que eu acabei de falar, aqui ganham pouco. Não é verdade, eles não ganham pouco. O custo de vida, tá? Eu comparo o McDonald's, tá? Você vai aqui comprar, quanto é que sai? R$12, R$13, o trio aquele do McDonald's. Isso aí dá o quê? $6, $7? $7. $7, né? Quanto é que tá o trio lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, olha, acho que está em torno de $5, mais ou menos. Faz tempo que eu não vou no McDonald's nos Estados Unidos, Mas é uns $5. Por aí, $5. Aqui é mais caro nos Estados Unidos. E na China, o trio custa $2. Tá, então, começa por aí. E isso que o trio atende, o trio do McDonald's atende o turista. O chinês ganha bem dentro do padrão dele, porque o custo de vida é infinitamente menor. Vai num supermercado lá na China, você vê, transforma aquilo em reais, você vai ver como é muito mais barato. Comprar um carro sai muito mais barato. Eles conseguem comprar um carro por $3.000. Tem carro popular lá por $2.500. Aqui tem algum de $2.500? Não que eu conheça, né? Eu acho que talvez por isso que a China ultrapassou aí em relação aos Estados Unidos em relação ao número de veículos ou automóveis de passeio, né? Se tornou o maior mercado a partir de 2006, ultrapassando os Estados Unidos. Ou seja, é um exemplo você ter acesso a um produto com uma carga tributária menor, você dá acesso a um número maior de pessoas. Numa economia do tamanho da China, você tem uma economia de escala interessante, né? Bom, e se compararmos com os Estados Unidos, vamos pegar um sedã médio que nos Estados Unidos custa entre 15 e 17 mil dólares, tá? Esse preço é 15 a 17 mil dólares, algo como 30 mil reais, você compra um pouquinho, você compra um carro popular no Brasil 1.6, que custa 28, 29 mil reais. Tá, aqui não tem câmbio automático, não tem airbag duplo, triplo, quádruplo, não tem toda aquela segurança de um carro americano e não tem um motor 1.6. Então tem alguma coisa errada entre nós, os Estados Unidos, e entre nós e a China, o abismo é muito maior. O que é isso? Carga tributária. 40% do PIB brasileiro é imposto. Tudo que você compra no supermercado, no mínimo, tem 40%. Posto de gasolina, 56% vai para o governo. O resto é o custo de chegar o petróleo aqui mais, né? Cai o petróleo em todo mundo, o dólar cai e a gasolina continua. A gasolina, uma das mais caras do mundo, é aqui no Brasil. Exatamente. Eu acho que esse é justamente o ponto que eu estava trazendo antes, que é o que se pode analisar no ambiente interno, né, para se reverter isso. Hoje se fala ainda de criação de outros impostos, né? Acho que recentemente se fala, de repente, na retomada da CPMF. Então você pega uma realidade que já é completamente não competitiva e você quer tornar ainda mais não competitiva, ou seja, ainda menos competitiva. É uma situação que faz a gente pensar, né? O que de repente poderíamos fazer para ter uma situação diferente? Bom, em vez de a gente aumentar a arrecadação, aumentar impostos, daria para reduzir impostos, talvez aumentando a arrecadação, simplesmente cuidando melhor a questão do orçamento, as despesas, né? Como é que você tem os gastos públicos. É uma forma também de você ter acesso a uma quantidade significativa financeira e, bem aplicada, trazer o desenvolvimento para o país, que é o que a gente precisa, né? Existe a lei de Laffer, né? Se tu reduzir a cada percentual que tu reduz na carga tributária, tu aumenta 3, 4, 5 vezes a arrecadação. Nós temos um exemplo típico em Porto Alegre, tu deve conhecer bem, que é a redução da carga tributária para as empresas de TI. Reduziu a carga tributária, no ano seguinte aqui em Porto Alegre, duplicou a arrecadação da prefeitura. Então, tem muito a ver reduzir, por um lado, e aumentar a carga aumentar a arrecadação, porque é simples, é uma lei de mercado. Exatamente, eu acho que recentemente também tivemos um outro episódio, que foi a questão da redução do IPI, que estimulou o consumo também, né, mantendo níveis de arrecadação. E aumentou a arrecadação. Exatamente, eu acho que é um outro exemplo claro de que a única saída não é aumentar impostos, ou seja, você pode reduzir impostos, aumentar a arrecadação e tornar as empresas mais competitivas, tanto para o mercado doméstico quanto o mercado externo, né, que é enfim, uma empresa hoje que pretende ter um posicionamento mais forte tem que pensar não só na questão local,
aproveitando, claro, movimentos de crescimento em mercados emergentes, como é o caso do Brasil, mas também está olhando mercados externos. Por que não? Se você consegue ser competitivo fora do país também, é um sinal que talvez você consiga aproveitar uma capacidade de entrega e ser competitivo no próprio Brasil, né? Ô Márcio, já que tocamos no assunto, vamos para os últimos 3 minutos do programa falar um pouquinho da operação da Ecor. Aqui no Brasil, já conversamos com Vinícius Pinheiro outro dia, eu queria que tu falasse um pouquinho desta operação internacional, que é um passo gigante. Realmente, para a gente foi um movimento gradual também. Iniciamos aí esse processo de exportação de serviços de tecnologia em 2004, sendo que em 2006 a gente tomou a decisão de formar uma subsidiária na região de Nova York, onde hoje, a partir dessa subsidiária, a gente praticamente presta o atendimento inicial, né, aos clientes que a gente se relaciona na região, e grande parte, vamos dizer assim, do serviço de delivery, de entrega, ainda acontece a partir do Brasil, no nosso centro de desenvolvimento em Porto Alegre. Eu acho que existe, para uma empresa que pretende fazer uma inserção, uma participação no mercado novo, a questão principal que é entender como aquele mercado funciona, você conseguir também ter uma oferta que seja compatível, uma oferta que seja atrativa, né? E se apoiar também com entidades de classe que podem trazer um conhecimento que vai, sem dúvida nenhuma, reduzir o tempo de todo esse ciclo de aprendizado que eu destaquei. Então, no Brasil existem empresas ou associações que podem ajudar nesse sentido, especificamente para a parte de serviços de TI e software. Destaco aqui o trabalho da Brascom, um trabalho muito interessante no sentido de promover as exportações brasileiras, do atual de 3 a 4 bilhões de dólares para algo na faixa de 20 bilhões de dólares em 2020. Esse é o objetivo aí, estabelecido pelas empresas do segmento, do setor, e para fazer frente também com as empresas indianas, que são muito fortes, né? Que estão aí hoje de uma fatia de mercado que corresponde a algo em torno de 100 bilhões, as empresas indianas têm uma participação de 60 bilhões e as brasileiras pouco menos de 4. Dá para ter uma ideia da diferença aí que a gente tem que buscar, né, ao longo desses próximos anos. Mas eu acho que com apoio governamental e muita resiliência por parte dos empresários também, é possível chegar lá. E o interessante é que em 1992 começou um projeto no Brasil do governo federal que foi descontinuado, que era para que no ano 2000 nós estivéssemos exportando 10 bilhões de dólares, pois nós conseguimos fazer tudo isso pela China. A China não exportava nada até 1995 e já no início dos anos 2000 estava lá com seus 10 bilhões de dólares e hoje está em quantias absurdas de crescimento, aí são cerca de 40 bilhões de dólares, os indianos, né? Estou falando dos indianos. 60 bilhões de dólares de exportação, só no segmento de tecnologia, né? E o Brasil, serviços e software, algo na faixa aí de 3 a 4 bilhões de dólares, esperando no ano passado um crescimento até significativo do ano passado para esse ano. Mas a expectativa é de conseguir atingir até 2020 20 bilhões de dólares, ou seja, ainda estamos muito, muito distantes para conseguir uma fatia significativa do que é esse mercado de outsourcing ou terceirização de serviços de tecnologia, né? Eu não sei onde é que vai estar a Índia lá em 2020, quem sabe 100 bilhões de dólares, nós talvez chegando nos 20 bilhões. Eu, Márcio Silveira, quero agradecer a tua participação aqui no programa.net e esteja à vontade para quando de volta aqui ao Brasil dar mais uma passadinha no nosso programa. Agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição aqui, é um prazer falar contigo, Landini, sou um admirador aí do teu trabalho. Obrigado, Márcio, e este é o Ponto.net.